Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu tô com uma rouquidão. Vamos trabalhar hoje. Vamos fazer um bate-papo bem bacana, uma entrevista muito legal. E preservei minha voz o que eu pude, hein? Para poder hoje estar aqui, para a gente poder fazer essa conversa bem bacana. Nossa convidada, uma pessoa gabaritadíssima, capacitadíssima. Vamos aguardar, ela já está por aí. Ai, vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isto, eu vou deixando aqui para vocês, vou falar um pouco do nosso projeto aqui, né? A gente tem já cerca de uns 2 anos e meio, há 3 anos já quase, que a gente começou esse projeto e ele, ai, vamos mandar, né, para umas pessoas. Peraí, Michele, eu já vou te chamar. E ele já existe há um tempinho, né? E nós temos, graças a Deus, conseguido o nosso objetivo, sabe? Que é levar informação, é, entretenimento, né? A gente tem aqui convidados de todas as categorias, de todas as especialidades, né? E a gente tem conseguido, a gente tem acompanhado, tem visto, né, um retorno muito positivo das pessoas que têm nos prestigiado, que têm nos assistido, porque assim, né, o projeto existe e se não tivesse pessoas acompanhando, né, o projeto não existiria, não haveria consistência. Só que assim, como eu acabei de falar com a Michele, se nós levarmos a nossa mensagem, né, a uma pessoa que seja, e essa pessoa se sentir tocada, influenciada, né, pela nossa mensagem, nós teremos conseguido o nosso propósito, né, que é o de informar, o de levar conhecimento, né, gente, conhecimento é poder, né, vocês já ouviram falar isso? Então, nós que estamos aqui empenhados hoje em fazer isso, só estão mandando para um monte de gente. Faz o mesmo, o Michele. Nosso papel aqui é só esse, unicamente esse, levar conhecimento. E olha, vocês não vão acreditar, assim, o número incrível de pessoas que nunca fizeram relação da nutrição com os transtornos, com as deficiências, nunca, gente. E tem toda a relação, hein? Pronto, um monte de gente. Boa noite. Ai, tudo bem, Esther? Então, e a gente tem, graças a Deus, tem dado muito certo, a gente tem levado conhecimento, informação, e esses tempos, agora que nós estamos nesta maratona falando das pessoas com deficiência, né? O que a gente tem percebido? Tudo é novo, gente, tudo é muito novo, sabe? E assim, falta muita informação, falta muito é, conhecimento a respeito, tanto de quem está lidando, né? Seja do lado no, no na educação, seja na parte, né, do acompanhamento psicológico, né? Hoje tá saindo fora, né? Tá florando bastante, tá ramificando e as pessoas estão, porque é multidisciplinar, né? O cuidado com os PCDs, as pessoas com deficiência, a maioria é multidisciplinar, então envolve muitos profissionais, né? Então hoje a gente vai trazer a Michele, que vai falar o quanto que uma boa nutrição, gente, eu só vou falar isso, ela aumenta inclusive a expectativa de vida de, às vezes, deficiências que encurtam, né, a expectativa de vida das pessoas. A boa nutrição aumenta isso, né? Olha o quanto que é importante. Então, você imagina, né? Há uma grande defasagem, há uma grande deficiência. Boa noite, Eliana. Obrigada. E o que a gente está querendo hoje
fizemos quinta passada, faremos quinta que vem, trazer informação para ir suprindo tudo que tiver faltando e que a gente possa, nós vamos tentar ajudar dessa forma, tá bom? No caso, a gente está tratando essa semana, esse mês, estamos falando principalmente do autismo, né? Ontem, inclusive, foi o Dia Mundial da Conscientização sobre a Síndrome de Down, né? Mas eu foquei sobre o autismo até por um pedido, sabe? Mães me pediram, né? Falem sobre o autismo, por favor, nos orientem, nos ajude, né? Com orientações. Então, nada como buscar os especialistas que cuidam dessa área, né? Que estão presentes nessa multidisciplinaridade para poder falar com a gente, né? Então, atendendo a pedidos, né? Vamos lá chamar a Michele. Vamos lá, Michele. Ai. Acontece aqui também é bem difícil. Veja se você tá com o pedido, vai conseguir entrar. Veja aí se foi, Michele. Isso, ela vai conseguir. Boa noite, Aê. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Bem, e você? Boa noite a todos os participantes. Um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a alimentação nos PCDs e focar um pouquinho mais no autismo, que é o que está aumentando mais, né? Nessa nossa sociedade atual. Sim. Eu vou me apresentar um pouquinho. Oi, Janete, desculpa. Se apresenta para os nossos amigos, né, que estão nos vendo, que nos verão depois também, né? Conta um pouco de você, da sua experiência, de tudo que você tem convivido com as síndromes, com os transtornos, tudo que você sabe a respeito, né? É uma longa data já, né? Já tem bastante tempo. Então, na verdade, eu já tenho, né, 13 anos de formação e só na Prefeitura de Cabriúva eu já estou praticamente quase 12 anos. Então, na alimentação escolar, eu sou responsável técnica pela merenda escolar de Cabriúva. São 25 escolas, incluindo a PAI, mais ou menos 6.700 alunos. Então, é uma grande responsabilidade nas mãos, né? E hoje... Oi, Janete? Não, muita gente, 6.700 alunos, bastante. Exatamente. Sim. E nesses 6.700 alunos, eu tenho que tomar um cuidado todo especial, porque hoje em dia aumentou muito os casos de alunos com restrições alimentares, restrições ao leite, restrições ao açúcar. Eu tenho muitas crianças diabéticas e isso é um assunto que a gente pode abordar uma outra oportunidade, porque assim, hoje em dia o que me assusta, que até mesmo patologias de adultos, hoje eu tenho nas crianças. Então eu vejo que a má alimentação, né, a alimentação inadequada, está afetando diretamente essas crianças. Então, o meu trabalho como nutricionista hoje na merenda escolar, ela vai muito além do que fazer um cardápio para uma merendeira seguir. O meu cardápio é orientar esses pais, realizar uma reeducação alimentar para as famílias, porque na escola o alimento ele tem qualidade. Mas se eu não trabalhar com as famílias sobre alimentação saudável, eu não vou verificar uma grande aceitação da alimentação dessas famílias e das crianças. Exatamente. E eu quero agradecer, o Walter entrou, o Walter, ele é meu colega de trabalho já há muitos anos, na Prefeitura de Cabriúva, através dele que eu conheci a Janete, que me fez o convite. Muito obrigada, Walter, pela atenção de sempre. E é muito difícil quando você se depara com doenças que até então, 15, 20 anos atrás, eram doenças na população adulta. E hoje, essas patologias vieram para as crianças. E eu tenho crianças, né? Hoje nós estamos focando o autismo, mas eu tenho crianças diabéticas que já entraram em coma. Para a gente poder avaliar exatamente a questão da alimentação. O alimento ele não é apenas uma fonte de prazer. O alimento, ele pode ser o nosso remédio ou o nosso veneno, depende da sua dosagem. Sim. Depende da sua dosagem. Então, hoje, o meu trabalho como nutricionista da alimentação escolar é trabalhar atendendo todos esses casos de restrições. Então, todas as crianças que apresentam restrições alimentares hoje no município, elas recebem uma dieta diferenciada para cada patologia. Né? Nós temos
todo esse cuidado. E hoje, né, vamos focar, né, no autismo, que está crescendo muito, né? Claro que também nós temos síndrome de Down, mas por que focar o autismo? Muitas vezes, vamos entrar diretamente agora, muitos diretores ou professores fazem a seguinte colocação, que eu quero desmistificar hoje. Olha, eu tenho um aluno autista e ele não come, mas eu tenho um aluno, ele não come, mas ele é autista. Tá errado. Não podemos conciliar o autismo pela falta de alimentação. Por quê? A criança, na fase dos 2 aos 4 anos, é muito comum essa criança ter uma seletividade alimentar. Por quê? A criança, quando você começa a oferecer novos alimentos para ela, principalmente os alimentos doces, o paladar dela muda. Eu vou citar um exemplo aqui. O bebê, quando nasce, ele é amamentado. O leite materno, ele contém um açúcar? Sim, ele contém um carboidrato. Mas não é o carboidrato de mesa que nós conhecemos, o açúcar refinado. Se você oferece, e é uma orientação errônea de muitos pediatras, se você oferece o típico danoninho para essa criança, que muitos pediatras falam que é fonte de cálcio, e não é, porque lá, o que nós temos no danoninho? Corantes. Quando você oferece esse tipo de alimento para a criança precocemente, o que acontece com essa criança? Ela começa a rejeitar o leitamento materno. Por quê? Porque o paladar dela está mudando. E é claro que o paladar da criança, ele vai puxar para o mais doce. Tanto que hoje, na alimentação escolar de 0 a 3, nós seguimos uma orientação do governo federal que de 0 a 3 anos nós não temos alimentos adoçados na escola. O suco não é adoçado, não temos mais gelatina, não temos mais iogurte. Por quê? Porque os estudos demonstraram que nessa faixa etária de 0 a 3 anos, muitas crianças já estavam desenvolvendo diabetes, obesidade, dentária. Então, não mais. Foi um processo difícil colocar nas EMEBs de 0 a 3, fazer essa transição, Janete, foi muito difícil. Porque muitas vezes os pais entendiam, porque, querendo ou não, o açúcar, na nossa cultura, ele é um meio de agraciar a criança. Vou dar um doce para ela, como se fosse um presente. E quando nós tiramos o açúcar, criou um certo desconforto. Para nós também foi difícil, como profissionais, porque foi de uma forma muito abrupta. E por que eu estou entrando nesse assunto aqui? Porque muitas crianças hoje em dia também estão tendo problemas de intestino, problemas gastrointestinais gravíssimos por causa da má alimentação. Onde que começa a nossa saúde? Muitas pessoas não sabem. A nossa saúde começa pelo nosso intestino. Eu ia falar pela boca. Eu também. Sim. Por quê? Olha, porque tem muitas crianças que são muito constipadas, ressecadas, ou episódios de diarreia. Então, você vê um desconforto intestinal. E vamos entrar aqui no autismo. Muitos pacientes que eu já atendi autistas, tanto na rede escolar como particular, eles apresentam desconfortos gastrointestinais. E nós chamamos de processos inflamatórios. É uma criança que está inflamada. Aí eu faço uma pergunta: como uma criança autista que tem uma característica de seletividade alimentar? Claro que ela tem. Algumas têm preferência por cores? Tem. Outras têm preferências por objetos geométricos, ou seja, tem preferências por alimentos de formas arredondadas? Acaba sim tendo, eu concordo. Mas não podemos deixar, Janete, não podemos deixar que isso se torne uma rotina. E você não faz a inserção de novos alimentos, isso é errado. É como se, muitas vezes, os pais chegam para mim e falam: meu filho é autista, por isso que ele come batata frita, por isso que ele toma tangue, por isso que ele gosta daquela batata que tem uma carinha.
Sim, Ele desmaio. Sim. Aí, eu tenho uma fala que ela é forte para os pais, mas eu tenho que falar. Eu falo, mas como que você deixa o seu filho ir ao mercado e comprar esses alimentos? Não, mas o meu filho não vai ao mercado comprar esses alimentos. Eu falo, mas alguém apresentou esses alimentos para ele. Puxa, A criança, o paladar da criança vai sendo formado a partir do momento que você oferece novos alimentos. E o paladar dessa criança vai se acostumando com os alimentos doces, com os alimentos gordurosos. E o que os estudos, alguns estudos já demonstraram? Que quando você retira alimentos que causam processos inflamatórios no corpo dessa criança, por exemplo, o leite. Nós temos a proteína do leite que é chamada de caseína. A caseína é um grande fator inflamatório. Não só para os autistas, mas para muitos pacientes também. Então, aquela pessoa que vive com a barriga distendida, inchada, muitos gases, episódios de diarreia ou constipação, é uma pessoa que está inflamada. Então, o que nós precisamos fazer primeiro? Não adianta você tentar a todo custo fazer com que essa criança autista coma. Ela não vai comer. Nós precisamos fazer um trabalho e não tem receita mágica, porque cada indivíduo é único. E eu preciso avaliar essa criança em todo um contexto. Primeiro, essa criança tem rotina em casa? Essa criança come na frente do computador? Essa criança tem um tablet? Essa criança tem horários? Tudo isso eu preciso avaliar. E quando você desinflama o organismo dessa criança, você vai retirando o glúten. O que é o glúten? O glúten é uma proteína que está presente na farinha de trigo, que também é um fator que causa inflamações. Então, quando você vai retirando aos poucos esses alimentos, o açúcar potencializa a hiperatividade. Ele vai deixando a criança mais agitada. E o intestino vai ficando mais inflamado. Então, quando você vai retirando aos poucos esses nutrientes da alimentação da criança autista, você começa a perceber de forma gradativa melhoras. E quando você percebe que o organismo dessa criança está desinflamando, é o momento que você pode começar a inserir novos alimentos. Porque uma criança que está com o intestino inflamado, ela fica irritada, ela fica nervosa. Então, é errôneo você chegar para uma criança autista, até para os pais, e falar, ela precisa comer. Mas ela não vai aceitar novos alimentos se ela estiver com esse quadro inflamatório ativado. Nós precisamos, de uma forma muito minuciosa, nutricionista, pediatra, fono, que trabalha com as texturas, isso é muito importante. Terapeuta ocupacional, né? Nós precisamos trabalhar, é uma equipe multiprofissional para que aos poucos, cada profissional possa, de forma precoce, identificar cada criança. E o que é muito importante, depois que a gente tira essa fase inflamatória, depois que essa criança, eu falo que ela começa a viver de verdade, né? Desinflamamos o intestino dessa criança, agora nós vamos começar com introduzir novos alimentos. Pequenas porções. Por quê? Isso não vale só para o autista, isso vale para qualquer criança que tenha, na verdade, problemas com alimentação. Quando eu estou numa escola e vejo uma criança que ela não quer se alimentar, não adianta eu colocar uma grande porção no prato que ela vai se assustar e não vai querer receber. Você precisa colocar pequenos grupos de alimentos e ofertando gradativamente. Não é um processo rápido, não é um processo fácil. E eu vou contar uma experiência muito importante que eu tive com vocês. Se a mãe deixar eu compartilhar o vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês que me emocionou. É uma criança que eu estou tratando um tempo. E essa criança chegou para mim comendo arroz, batata e tomando mamadeira. Com 5 anos de idade. Sim. E ela já tinha passado com outros profissionais que apenas falavam que ele tem que comer, porque ele tem que comer. Mas assim, não faziam um diagnóstico por que ele não come. Porque chegavam para a mãe e falavam, mas ele é autista. Não, gente, não é. A gente não pode tabular. Não é porque é autismo que não vai se alimentar. Ele precisa desinflamar, porque estudos científicos demonstram a criança autista
como ela tem aquela aceitação por alimentos, como eu falei para vocês, açucarados e gordurosos, o intestino ele vai ficar inflamado. E muitos pais acabam ofertando o que ela gosta, por quê? Porque muitas vezes não tem saída. E querem ofertar o que a criança gosta, porque eu já ouvi isso de pais. Eu prefiro ofertar o que ele gosta, pelo menos ele está ingerindo algo. Porque ele fica sem comer. Então a gente não pode julgar esses pais, porque esses pais ficam perdidos. Eles precisam ser orientados de forma coerente. Não é momento de julgar, é momento de acolher. Eu preciso acolher esse pai, essa mãe. Então, quando a criança chega nesse ponto, que desinflamou, eu vou começar gradativamente. Se eu não fizer esse trabalho precoce de investigar o porquê a criança não está comendo, essa criança vai ter um déficit nutricional grave. Então, é muito comum crianças autistas, crianças com síndrome de Down, elas desenvolverem carências nutricionais a longo prazo. Anemia ferropriva, deficiências de vitaminas do complexo B. E o que acontece? Quando uma criança ou um adulto apresenta deficiência de vitaminas do complexo B, essa criança ou esse adulto, eles ficam muito agitados. Então, se a gente parar para avaliar, a criança autista, ela já tem um grau de hiperatividade elevado, muitas vezes. E se junta com a carência de vitaminas do complexo B, você começa a perceber que essa criança vai ficando cada vez mais hiperativa, cada vez mais nervosa, cada vez mais ansiosa. E ela não vai conseguir se alimentar da forma que deve ser adequada. Então, uma coisa vai puxando a outra. E nós, profissionais de todas as áreas, devemos estar antenados em relação a isso. Então, quando você começa a oferecer, né, essa fase que você já fez uma investigação, você começa a oferecer pequenas porções para essa criança, é muito comum, né, a parte da suplementação. Então, a criança, ela deve fazer de forma periódica exames de sangue para a gente poder fazer uma análise se ela apresenta alguma carência nutricional. Se ela apresentar uma carência nutricional, ela precisa ser suplementada. Geralmente são vitaminas do complexo B, né? O ferro, porque são crianças que geralmente têm um grau de anemia elevado, tá? Vitaminas do complexo B também, magnésio. E o que é muito importante? Muito importante, que foi descoberto há pouco tempo, né? Os pré-bióticos. Mas o que são esses pré-bióticos para o autismo? Tá? Os pré-bióticos, eles são componentes alimentares, são compostos alimentares que não são digeríveis, ou seja, são as fibras. E qual é a importância da fibra? Né? A fibra vai ajudar o intestino dessa criança a funcionar melhor. E nós precisamos trabalhar também, juntamente com essas fibras que nós encontramos nas frutas, nos legumes, nas verduras, a oferta de água. A água é extremamente importante para o nosso corpo, para todos nós. 70% do nosso corpo é composto por água. Nós precisamos da água para a hidratação da nossa pele, para os nossos rins funcionarem, inúmeras funções, inúmeras. Só que se não tomamos água, não ingerimos água na quantidade adequada, teremos problemas de pressão arterial, teremos problemas renais, e no autismo não é diferente. Eu tenho muitas crianças que apresentam muita resistência à água. Então imagine, uma criança que não se alimenta da forma adequada, que não ingere fibras, que não ingere água, o que vai acontecer com essa criança? Problemas nutricionais graves. A longo prazo. Então, nós devemos fazer, né, esse trabalho precoce, como eu elenquei anteriormente, fazer o diagnóstico se o intestino dessa criança está inflamado e entrar com esses pré-bióticos, que são as fibras. E as fibras, o que elas vão ajudar? Porque no nosso intestino, por que eu estou focando no intestino tanto aqui para vocês hoje? Porque é onde, como eu falei anteriormente, é onde começa a nossa saúde. Façam, percebam uma situação. Quando vocês estão constipados, geralmente a gestante tem muita constipação, não consegue evacuar por 2 ou 3 dias, a pessoa começa a ficar irritada, ela fica nervosa, ela fica impaciente. Já aconteceu, Janete, com você? Isso.
A gente fala que é o enfesado, né? É o enfesado que ele está. Exato. Isso. É porque o intestino não está funcionando de forma adequada, né? Então, a importância da água para todos nós, e principalmente para a criança autista. Então, se é uma criança que a gente trabalha de forma precoce, ofertar os alimentos de forma tranquila, porque o autista, ele não gosta que nada fuja da sua rotina. Você tem que preservar a sua rotina. E a rotina alimentar não muda. Não muda. Então, o que nós fizemos na escola para amenizar essa situação? Pedimos para os pais levarem o prato, ou o talher, ou o copo que essa criança utiliza em casa, para que essa criança sinta-se acolhida, segura e comece a aceitação. E é algo que dá certo. Então, a mãe leva o prato, às vezes é um prato de um personagem que essa criança gosta, o copo também, isso acontece, tá? E uma coisa muito importante que eu observei em uma criança de uma creche, que ela não comia nada. Ela entrou na creche sem comer nada. E conversando com a mãe, nós começamos a fazer um teste que deu certo. Ela é uma criança que nós observamos que ela não se alimentava por causa do barulho das outras crianças. O barulho irritava muito. Então nós percebemos, exatamente, Janete, tem a questão do ambiente. Nossa, quanto mais calmo o ambiente, mais segura essa criança fica. Aí o que nós fizemos? Com a autorização da mãe, nós colocamos a criança numa sala com a educadora, que ele se sinta mais seguro, e nós colocamos pequenos grupos de alimentos de forma separada. Então, o arroz num prato, o feijão num outro prato, o frango num outro prato. Por quê? Porque ele não gostava de nada misturado. Então, a gente tem que entender essa particularidade e respeitar. E o que ele fez? Nesse ambiente tranquilo, sossegado, ele começou a aceitar. Ele começou a aceitar um dia esse frango, depois ele começou com o feijão, com o arroz. E hoje eu posso dizer que ele come todos os grupos de alimentos. Todos. Ai, meu Deus, que trabalho, não? É um trabalho. Que lindo. É um trabalho. E assim, é muito gratificante quando a mãe chega e fala, meu filho come. Meu filho está comendo. Mas isso é um trabalho gradativo e eu preciso da ajuda dos pais, dos educadores, e os educadores me ajudam muito nessa parte, que toda orientação que é passada, eles realmente fazem, e nós percebemos muito avanço. Então, nós temos que tomar todo o cuidado, entender a particularidade de cada aluno, porque não existe receita mágica, cada aluno é um aluno, e eu preciso entender essa particularidade, eu preciso entender a família, se a família também está disposta a mudanças, porque toda mudança gera um conflito. O que é mais fácil? É mais fácil eu oferecer um copo de tangue para uma criança, eu sei que ela vai tomar e vai ficar quieta no cantinho dela, ou é eu começar uma reeducação alimentar com essa criança? Então, são parâmetros que eu sempre converso com os pais. Não é fácil, mas é satisfatório quando você vê uma criança que se alimenta. Só para voltar um pouquinho, a questão desse caso que eu comentei, do vídeo, é uma criança que hoje come, ela hoje come arroz e feijão. E assim, para uma mãe, a alegria de falar, meu filho hoje come arroz e feijão. Porque ele só comia arroz, batata e tomava leite na mamadeira. Mas por quê? Desinflamamos o intestino dessa criança. Ela ficou mais calma, nós tiramos a caseína, tiramos o açúcar, tiramos o glúten. Ela ficou mais tranquila, ela ficou mais calma e começou a receber os alimentos de uma forma gradativa, mas está recebendo. E eu tenho um caso muito assim, é um caso, eu falo, grave, né? Até tem a Cidinha, que é nutricionista, minha colega de trabalho, em Cabriúva também, ela está na live, é minha grande companheira de trabalho e me ajuda nessa jornada. E nós temos um paciente autista com síndrome de Down na rede, né? É uma criança, ele é autista, síndrome de Down, e é uma criança que chegou para mim, ela está no pré,
e ela aceitava apenas o feijão. Apenas o feijão. E nós adaptamos toda a merenda para que essa criança coma o feijão. É como nós falamos para a mãe, nós não vamos deixar, ele vai aceitar o feijão, é o feijão que ele aceita, mas nós estamos trabalhando outros alimentos nesse feijão para tornar esse feijão mais enriquecido. Colocamos um ovo, colocamos um legume. Então, nós precisamos oferecer o alimento, mas enriquecê-lo. Com legumes, com ovos. E a criança, né? Eu tenho uma criança também no MENEB, que ela só aceita polenta. Então, nossa, é isso. É o italianinho, polenta. É o italianinho. Então, cada criança é uma particularidade. Por isso que a gente precisa ter esse olhar investigativo. E nós adaptamos a alimentação para essa criança. Ela gosta de polenta, mas nós sempre enriquecemos essa polenta com outros alimentos para que ela aceite. Né? Então, porque às vezes me perguntam, existe receita para tratar, né, do autista, do síndrome de Down ou de qualquer outra criança? Não. Cada criança tem a sua particularidade. Eu sempre falo, e o Walter está aqui, a Cidinha, eu falo que sempre nós temos que ser lúdicos com a criança. Nós temos que entrar no mundo da imaginação delas. Porque às vezes, não adianta você chegar para uma criança e falar, você precisa comer. Sim. Ela não entende. Mas se eu chegar para uma criança, que isso acontece muito, e eu sempre brinco com a criança assim, se é uma criança que não consegue se alimentar, eu chego, eu sento do lado dela, eu começo a entrar no mundo dela. Que personagem você gosta? Aí é o menino. Eu gosto do Homem-Aranha. Se você comer toda essa comida, você vai ficar forte igual a ele. Se é uma menina, eu gosto da Barbie. Seu cabelo vai ficar lindo igual o da Barbie. Aí a criança começa a comer, tia, tá muito gostoso. Então, às vezes, Janete, o que falta? Falta estímulo. Essas crianças precisam ser estimuladas. E às vezes, eu ouço assim, mas a criança come. Porque você é nutricionista? Eu falo, não, a criança não tem noção da minha profissão. Ela está comendo porque ela se sentiu segura comigo. Ela se sentiu segurança na minha fala. Sim. Isso é muito comum. Então, se nós tivermos empatia, cuidado, passar segurança para essa criança, seja ela autista ou não, nós teremos resultado. Veja essa criança que chegou para mim na creche sem se alimentar de nada, nem água ela tomava, e hoje ela come todos os grupos de alimentos. Ela toma água, né? E assim, é gratificante. Não há, eu falo que não tem remuneração que pague. Quando você vê um pai, quando você vê um diretor, um professor que fale, ele está comendo. É uma criança que está se alimentando, né? Então, eu vejo que o que falta muito hoje em dia, com toda a propriedade que eu estou aqui, muitas vezes, é empatia. Sim. É passar segurança para essa criança. Claro que tem os casos mais graves, sim. Eu tenho casos mais graves na rede, de crianças que a gente está tentando fazer um trabalho mais tempo, que são crianças que têm um grau de autismo mais leve, claro. Tem sim. Mas eu tenho esses casos também que eu tive uma evolução muito grande. Então, é como eu falei, cada aluno é uma particularidade. Né? E quando você trabalha também, é muito importante isso, mas isso é uma parte mais da fono que ela vai abordar, trabalhar com texturas, porque eu tenho alunos autistas que eles têm muito, como se fosse uma aversão a determinados tipos de textura. Então, eu sempre falo, isso é muito importante. No paladar, você fala, né? Exatamente. No paladar. Às vezes a criança, ela não quer nem pegar a fruta, ela não quer sentir a fruta. E eu sempre falo para os pais, a criança, ela precisa, né, independente de ter uma patologia ou não, na fase, né, da alimentação complementar, que inicia aos 6 meses, porque até os 6 meses a criança é amamentada com leite materno, né? Porque o leite materno, ele supra a necessidade da criança até os 6 meses.
Então, a partir dos 6 meses, quando essa criança, nós começamos com a fruta, com o suco e com a alimentação complementar, eu vejo muitas mães que elas dizem assim, eu não quero que o meu filho se suje. E esse fato da criança não conhecer o alimento, porque antes da criança comer, ela precisa tocar o alimento, ela precisa cheirar. Como não? O alimento para nós, antes de chegar na nossa boca, nós não tem um ditado, comemos com os olhos? Exatamente, Sim. nós comemos com os olhos também. Nossa, E o bebê sim. não é diferente. Nós temos que deixar a criança sentir o alimento, pegar o alimento, né? Cheirar o alimento, para ela se sentir segura. Então, quando a criança passa por esse processo ele é respeitado, a criança tem maior chance de ter uma aceitação alimentar melhor. Né? Eu brinco assim que quando nós temos uma oportunidade, né, que da criança ajudar na plantação, ela ajuda a colher, ela ajuda a higienizar, ela vai aceitar o alimento com mais facilidade, porque ela se sente importante que ela fez parte daquele cultivo. Isso é muito importante. Sim. E na criança autista ou síndrome de Down, não é diferente, né? E eu sempre falo, claro que hoje eu trabalho numa rede, né, são 25 escolas, eu sou a única nutricionista da prefeitura, no caso, para dar conta de tudo isso, é muita coisa, mas eu sempre tenho essa atenção, esse carinho especial por essas crianças que apresentam restrições. Porque, às vezes, o pai e a mãe chegam para mim numa situação perdidos, sem orientação. É muito difícil, Janete. Eles chegam sem orientação nenhuma. Chegam apenas, olha, meu filho apresenta autismo e ele não come e eu não sei o que fazer. Aí começa todo o meu trabalho como nutricionista e preciso de outros profissionais para orientar esse pai de como começar. Que ele precisa ter calma, ele precisa ter tranquilidade. Porque muitas vezes aquele pai chega para mim perdido e cansado de críticas, cansado de julgamentos. E a gente não está lá para julgar e para criticar ninguém, a gente está para acolher, a gente está para conversar. E uma simples conversa, o acolhimento que nós temos com os pais eles saem da escola de uma forma muito aliviada, que nós estamos lá para acolher, nós estamos para ensinar, para melhorar. Então, quando nós fazemos um trabalho precoce e entendemos que essa criança precisa ser investigada, tanto no síndrome de Down, né, porque a criança síndrome de Down, geralmente ela apresenta algumas complicações cardíacas, então a gente precisa avaliar esse tipo de alimentação, às vezes apresenta, né, questões motoras, neurológicas, então tudo tem que ser investigado. E eu tenho crianças hoje, né, crianças com problemas renais na rede, problemas renais. Ai, meu Deus. Crianças, meu Deus. Exatamente, crianças que apresentam restrições de sódio na dieta porque tem problemas renais, né? Então, colesterol, toda coisa. Exatamente, Janete, colesterol elevado, triglicérides elevado, alergias a corantes. Aí você fala, mas como que uma criança tem alergia a corante de uma forma precoce? É o que eu falei lá atrás. Oferta de alimentos industrializados de forma precoce. Então, se você oferece o típico danoninho, o iogurte para a criança, né, antes dos 2 anos, essa criança pode desenvolver um processo alérgico, um processo de alergia a corante de forma precocemente, tá? Então, assim, por isso que eu falo que tem na nutrição, a gente tem que respeitar as fases, né? Cada fase é um tipo de alimentação. De 0 a 6 meses é amamentação exclusiva, porque a amamentação é estritamente importante para formar os anticorpos que fortalecem o organismo dessa criança. Então, uma criança que é amamentada é uma criança que tem uma imunidade muito fortalecida. É uma criança que o risco dela contrair alguma doença viral ou bacteriana é menor do que uma criança que não foi amamentada, né? Então, depois nós começamos com as introduções alimentares. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Cada fase é uma fase importante da vida da criança, tanto a parte nutricional, social, pedagógica. Então, cada profissional vai tratar
né, da sua área para atender essa criança de uma forma integral. Então, isso que eu falei para vocês da parte da textura, isso, voltando um pouquinho, isso é muito importante. A criança precisa conhecer a textura do alimento, porque ela conhecendo a textura, ela vai se sentir segura. E mais uma tática, mais uma alternativa que eu faço com os pais, também das crianças, não só autistas, mas as crianças que apresentam essa seletividade alimentar, é que muitas vezes aquela criança, ela está num ambiente totalmente novo, principalmente EMEB de 0 a 3, isso é muito comum. Ela sai do convívio familiar e elas se sentem inseguras, e ela vai passar essa insegurança no alimento. Então, o que eu faço com os pais? Eu sempre converso que os pais que têm uma disponibilidade de ir até a escola, ofertar o alimento para a criança e se alimentar junto com ela, isso é muito importante. Porque a criança pensa, os pais estão recebendo essa alimentação, eu também posso receber. Porque meus pais estão comendo, né? E a criança concilia, né? Sabe que o pai e a mãe é referência para ele. Então, se os pais comem, a criança começa a tentar uma segurança para se alimentar. Então, tudo que está ao nosso alcance, nós fazemos como condutas e alternativas. Chamamos os pais para oferecer o alimento. Se for o caso da criança autista, que o ambiente que tem muito barulho causa uma irritabilidade maior, ele não se alimenta. Colocamos essa criança com a autorização da mãe, claro, sempre, com o professor, num ambiente mais calmo, mais tranquilo, para ela se alimentar, também é uma conduta que está dando certo. Por isso que eu falo que não tem receita. Cada criança nós abordamos de uma forma diferenciada. E nós estamos tendo bons resultados, tanto na rede municipal de Cabriúva, como os pacientes particulares que eu faço atendimento. Então, é muito gratificante você desinflamar o intestino dessa criança, retirar nutrientes que causam essa inflamação, que é a caseína do leite, o glúten da farinha do trigo e o açúcar, e aos poucos começarmos essa introdução alimentar de forma gradativa, sempre respeitando a individualidade da criança, porque até nós temos alimentos que não gostamos e temos que respeitar. Como você também, Janete, deve ter algum alimento que você não aceite, que você não goste, e temos que respeitar os hábitos culturais e os hábitos regionais, né? Mas sempre fazendo a introdução alimentar. E o mais importante de tudo, ofertar alimento não pode ser um momento de crise, não pode ser um momento de tortura para a criança, não pode causar sofrimento nem para a criança nem para a mãe. E uma coisa que eu sempre falo, não façam. Muitos pais fazem assim, compensação, troca. Se você se alimentar, eu vou te dar um presente. Se você comer tudo, eu vou te levar ao parque. Aí a criança começa a conciliar que a alimentação é algo muito ruim, que ela precisa ser premiada para se alimentar. Então é algo negativo, as premiações, não é algo benéfico. O que eu falo para os pais é o seguinte, mesmo que o avanço seja gradativo e demorado, sempre elogie essa criança. Porque quanto mais você elogia essa criança, mais ela vai se sentir importante e vai continuar. Então, eu sempre falo que com amor, com carinho, com cuidado, com empatia, nós teremos bons avanços. Então, nós precisamos primeiro trazer a família, acolher essa família, porque a família precisa de ajuda. Primeiro é a família. Quando essa família ela é acolhida, aí nós começamos a trabalhar com a criança. É isso que eu faço, né, na rede municipal de Cabriúva e também com os meus pacientes particulares. Sensacional. Então você vai primeiro na família e depois na família. Criança. Exato. Incrível. Porque às vezes, Janete, o que acontece? A família, isso aconteceu numa creche também. Eu fui passar orientação para uma criança, que a criança não comia nessa creche, nada, não comia nada, nem água tomava. E eu comecei a orientar a mãe e o pai, e ela mandou um áudio para mim, agradecendo. Ainda ela colocou assim, Michele, você foi um anjo nas nossas vidas. Porque você não mudou só a alimentação da minha filha,
Você mudou a alimentação da minha família. Porque eu não gostava de fruta. Eu não gostava de legumes. E isso é muito importante. Porque, às vezes, eu converso com os pais e falo assim, olha, o seu filho não come legumes, ele não come verdura, ele não aceita frutas. Aí o pai com a mãe fala, mas eu também não. Aí eu falo, mas como você quer passar segurança? De algum lugar veio, né? Exatamente. Sim. Como que você quer passar segurança para o seu filho que ele precisa se alimentar se você não se alimenta de forma correta? Então, o primeiro passo é mudar os hábitos alimentares da família. Aí, a família vai passar segurança para o filho que precisa se alimentar de forma correta. E não é falar, é fazer. Tá? E assim, uma observação muito importante, que depois a gente pode fazer até uma live com esses alimentos que são muito perigosos, que estão surgindo, que estão afetando, e assim, são alimentos cancerígenos, são alimentos que realmente me preocupa muito a aceitação das crianças, que são macarrão instantâneo, tá? O macarrão instantâneo, muitas crianças consomem hoje em dia. Não é só a questão do tempero, que é muito rico em sódio, mas é um macarrão que ele já foi processado, ele é um alimento cancerígeno, o índice de acidente vascular encefálico e infarto aumentaram muito por causa do macarrão instantâneo. Aí você junta, né, com o refrigerante à base de cola, tá? O refrigerante à base de cola descalcifica os ossos. Então, hoje em dia você vê muito mulheres, né, até de 30 a 40 anos, mulheres jovens com problemas nos ossos, né, num grau muito grave, por causa de refrigerantes à base de cola, que vai tirando o cálcio dos ossos, tá? Você vê criança, né, que tomam esses refrigerantes artificiais de saquinho, né, refrigerantes em pó, sucos em pó, que é rico em açúcar, tá? Então, assim, as crianças estão ingerindo uma quantidade de açúcar muito alta, e estão tornando-se obesas, estão tornando-se diabéticas de forma muito precoce. Aí eu tenho crianças que já chegaram com glicemia acima de 500, entraram em coma. Isso, amato. Meu Deus. Então, eu faço essa ponte, por quê? Porque eu vejo muitas crianças autistas que os pais oferecem esse tipo de alimento. Porque é mais fácil, porque é mais prático. Aí são crianças que têm dentes com cárie, são crianças que têm um nível de colesterol elevadíssimos, elevado. E não adianta medicar, não adianta o médico medicar se não mudar os hábitos alimentares. Não adianta. Primeiro, a mudança começa na base alimentar. E isso me assusta. Isso me assusta muito. Porque são crianças que estão tendo doenças que são de adultos. Né? Então, se a gente comparar hoje, conscientizar, que é o que nós fazemos nas creches, nós começamos com toda essa transição na alimentação de MEB de 0 a 3 anos, para conscientizar. O açúcar é um alimento cancerígeno. Ele é um refinado. E todo alimento refinado, ele é cancerígeno. Claro, eu não estou querendo fazer terrorismo alimentar aqui, não é isso. Até mesmo porque tudo que é moderado não tem problema. A questão é consumir esses alimentos de forma periódica. Porque a base da nossa alimentação tem que ser o arroz e o feijão. Essa é a base da nossa alimentação. E a alimentação nossa hoje, eu falo que ela está americanizada. Né? Os fast food. Exatamente. Sim. Né? A comida fácil, né? A comida rápida. Então, a gente né? parar e pensar, o que eu quero a longo prazo para a minha vida? Eu quero viver, sei lá, até 80 anos, 90 anos? Eu quero, mas eu quero viver com saúde, eu não quero viver doente. Exatamente. Então, assim, o que precisa mudar hoje? Né? Eu nem falo de fazer uma mudança drástica. Aumenta a sua quantidade de ingestão de água. Você vai perceber que a sua pele vai ficar mais hidratada, que seu xixi vai ficar mais claro, porque o seu rim vai funcionar melhor, a sua pressão vai regular. Então, mudanças pequenas no dia a dia faz toda a diferença. Aí eu não como fruta.
fruta? Tá, você não come fruta? Então vamos comer pelo menos uma fruta por dia? Troca o Sim, refrigerante. Não toma o refrigerante durante a semana? Troca pelo suco natural. No final de semana você toma. Então, ser sim, nutricionista, eu falo que não é ser, porque às vezes a pessoa fala, eu vou na nutricionista, ela vai tirar tudo. Não, eu faço trocas. Eu faço trocas importantes e uhum, esse paciente, ele começa a verificar mudanças benéficas com pequenas trocas no dia a dia. E eu sempre sim, falo, quando você começa a mudar o seu hábito alimentar, não é só o seu corpo que muda, mas a sua mente muda. Você se torna uma pessoa mais disposta, vamos dizer assim, muito sim, disposta. Porque você tira alimentos que causam inflamação no seu corpo. sim, E isso não é diferente. No paciente síndrome de Down também não. Então, o que eu preciso sim, hoje, né, é que profissionais tenham essa empatia, tenham esse olhar diferenciado para a família, sim, inicialmente, para acolher, e depois para essa criança, para esse adolescente ou para esse adulto. E é uma equipe multiprofissional, como eu falei anteriormente, né? Eu preciso de outros profissionais, né, cada área atuando, para que a gente consiga um sucesso. Muitas vezes é uma pequena melhora, mas foi um avanço que nós tivemos na alimentação. sim. Você poderia citar para a gente um exemplo? Porque, assim, eu percebi, até os pais podem ficar desesperados, né? Tipo assim, ai, mas se não pode leite, se não pode água, se não pode trigo, se não pode água, não, se não pode leite, não pode farinha, não pode açúcar, e ele não aceita outra coisa. Assim, tá muito. Inclusive a nossa alimentação tá muito assim, né? Nessas três coisas, tudo hoje tem açúcar, né? Sim, E açúcar numa grande quantidade, assim. sim, sim. E os pais precisam se desesperar ou há uma saída, Não, porque muitas vezes, não, como você falou, né, tem que voltar para casa, né? Vai todo mundo entrar na dieta, né? É uma exatamente. reeducação de todos em função Isso, de um que seja, exatamente. né? Porque na verdade é assim, esse é um assunto importante, Janete, porque o que eu falo, quando você tem um filho, enfim, alguém em casa que apresenta uma restrição alimentar, você não pode excluir essa criança. Por exemplo, ela é Sim. diabética, então eu vou fazer um arroz integral para ela e toda a família come arroz branco. O que vai acontecer com essa Sim. criança? O emocional Ai, dela, o emocional conta muito. Eu falo que quando sim. você tem uma doença, 50% é físico e os outros 50% é emocional. Eu tenho pacientes que chegam assim, nossa, mas eu estou fazendo toda a reeducação alimentar, mas a minha glicemia continua alterada, o meu colesterol continua alterado. E eu pergunto, e o emocional? É a chave Hum, de tudo, o emocional. O sim. emocional, porque se você for fazer um exame de sangue hoje e você estiver muito nervosa, muito estressada, o seu exame vai dar alterado. Mesmo Ai, que você faça um verdade. jejum. Ai, Deus. Exatamente. Mesmo que você Uau. faça um jejum recomendado, você vai sofrer alteração. Então, nesse caso que você. Por que eu estou falando dessa questão da lactose? Porque a É, caseína faz mal, a lactose, o açúcar, o glúten. Hoje nós temos no é. mercado alimentos, né? Por exemplo, a caseína. A caseína é a proteína do leite. Mas nós temos o leite de arroz, nós temos o leite de amêndoa, nós temos o leite de coco, e é um leite, só que ele não tem a caseína, tá? Então, no mercado Hum, hoje, graças a Deus, né, a indústria sim. percebendo esses casos de restrições, nós passamos esse tipo de leite. A criança, nós não vamos tirar o alimento da criança, não é que a criança não toma mais leite, nós iremos apenas substituí-lo por um que não contenha a proteína do leite, tá? Mesma coisa, Janete, é a questão do glúten, né? Então, hoje no Sim. mercado, nós temos os pães sem glúten, nós temos o macarrão. Então, por exemplo, lá em Cabriúva, Sim. né, nas dietas de restrição, a criança Sim. recebe o pão sem glúten, ela recebe o macarrão sem glúten, o biscoito sem glúten. Então, hoje no mercado, nós Hum, temos uma variedade. Aí você vai falar para mim, mas sim. são alimentos mais caros? São alimentos mais caros. Então, o que eu faço com os pais? Eu faço receitas caseiras, para que eles possam Ah, fazer em casa.
Sim. É mais barato e mais saboroso. Depois, quem tiver Sim. interesse e quiser essas receitas, eu posso passar. Eu tenho um pão, eu desenvolvi um pão, um tipo de pão, que é o pão de batata doce. Então, esse pão de Nossa. batata doce, ele não tem açúcar, ele não tem o leite, é especificamente para as pessoas que têm restrições alimentares. E para pacientes autistas, eu prescrevo essa receita para as mães, para elas poderem fazer em casa, né? Nossa, todo mundo quer, né, meninas? Ó, a mulherada quer, eu quero. Todo mundo quer. Muito. Por quê? Nossa. Porque por não ter o leite, não tem a questão da reação inflamatória. Não tem o glúten também. Então, acaba sendo uma reeducação alimentar para toda a família. Então, a gente não quer excluir ninguém, nós queremos incluir toda a família nessa mudança. Né? E eu tenho esse paciente que eu comentei com vocês, e a mãe relata que ele adora comer esse pão, que ele ama comer esse pão, que ele fala que é o pão rosinha, mas não é que o pão é rosinha, é levemente rosa por causa da batata doce. Então você consegue fazer muitas mudanças. Então não é que a criança não pode mais comer, apenas nós fazemos a substituição desses ingredientes e acrescentamos aqueles que são mais saudáveis. Sim, eu tive um relato. Sim, pode falar. E essas receitas, assim, apresentam baixo custo e a família pode fazer. Porque, realmente, esses alimentos para restrições são mais caros. Só uma observação que eu quero fazer para vocês. Por exemplo, nós temos, né, aqui na Prefeitura de Cabriúva, nós temos uma preocupação muito, muito grande com as crianças. Então, desde que eu entrei na rede, em 2011, na Páscoa, todas as crianças que apresentam restrições alimentares, elas recebem um ovo de Páscoa vegano. Nossa, que chique, gente. Ovo de Páscoa vegano. Né? Aqui o Walter está aqui, o Walter pode confirmar. Então, é um ovo de Páscoa de qualidade. Nós compramos na melhor empresa do Brasil. É um ovo de Páscoa que ele é totalmente para restrição alimentar. Ele não tem leite, ele não tem soja, ele não tem ovo, ele não tem, assim, ele é totalmente feito para esse tipo de pessoas que apresentam restrições alimentares. Então, nós temos todo esse cuidado, até no momento da Páscoa. Por quê? Porque nós queremos atender todas as crianças de formas iguais. Então, até mesmo as crianças que têm restrições recebem esses ovos especiais, inclusive a PAI, porque nós temos a parceria, né? A prefeitura tem parceria com a PAI, então as crianças recebem também, os assistidos da PAI recebem todos esses ovos especiais. Porque nós pensamos na criança na forma totalitária, né? A gente não quer excluir, nós queremos incluir todas as crianças. Sim, com certeza. Eu até conversei com você, né, no nosso particular, eu comentei a respeito de uma... Eu não tinha ideia de como que, por exemplo, o açúcar influenciava, né, nas crianças com o autismo, o TDAH, né, tem outros transtornos. Isso. Eu recebi na minha casa uma mãe, uma amiga minha, e ela estava com o filhinho dela, tudo, e ela foi engraçado porque, assim, foi a primeira vez que eu tive contato dessa relação do autismo com o açúcar, né? E o filho dela era autista, tudo, e ela saiu, eu fiquei tomando conta dele e tal, e quando ela voltou, ele estava muito ativo pela casa, andando para lá, para cá, tudo. Aí ela falou assim, ele comeu açúcar? Eu falei, deixa um bolo para ele, alguma coisa assim. Aí foi quando ela me falou, ele não pode, eu evito dar o açúcar para ele, pois o açúcar deixa ele mais agitado. Eu falei, eu não imaginei, não imaginava sinceramente naquele momento. Dali para frente foi que eu comecei a ver essa relação, e inclusive com adultos, né? Então hoje a sua fala, ela é... Nossa, gente, olha que riqueza de informação que a gente está tendo na mão aí. Você quer dar mais algum exemplo para a gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque até agora, o que mais você quer completar? Mais essa questão de não rotular o autista. Né? Não é porque ele apresenta o espectro autista que nós temos que acostumar que ele sempre coma aqueles mesmos alimentos. Isso está errado. Primeiro nós precisamos tirar isso dos pais,
de muitos educadores, porque, como eu falei, muitos educadores chegam para mim com essa fala pronta. Que eu observo, a criança não está se alimentando. Aí eu converso com o professor, ele fala, mas ele é autista. Eu falo, não, não é porque ele é autista. Qualquer criança pode apresentar seletividade, né? O autista apresenta, mas nós temos, aos poucos, desmistificar isso, né? Então, essa fala é muito perigosa, né, quando eu ouço isso, porque uma mãe chegou para mim um dia e falou, olha, meu filho só come calabresa, linguiça calabresa. Ai, meu pai. Ah, Senhor. Coca-Cola. Ai, Jesus. Mas como assim, linguiça calabresa, Coca-Cola? É o que ele gosta, bala. Aí eu falei, mas alguém ofertou esses alimentos para aguçar esse paladar. Então, vocês não concordam comigo que uma criança que está acostumada com esses alimentos gordurosos e açucarados, é difícil você mudar, não é fácil. Mesmo que não apresentem o TDAH, mesmo que não apresentem o grau de autismo, nem o Down. É difícil, por causa que o paladar já está acostumado com os alimentos adocicados. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então, primeiro é desmistificar essa fala. Ah, ele é autista, por isso que ele apresenta essa alimentação. Não, o autista tem sim uma preferência pelos alimentos de alguns formatos, arredondados, tem, e pela cor também, claro que tem. Mas nós precisamos, aos poucos, desinflamar, como eu falei. Esses alimentos causam grandes inflamações, né, processos inflamatórios graves no intestino dessa criança, por isso que ela vai ficar irritada, ela vai ficar hiperativa e ela não vai aceitar os alimentos. E muito importante, hora da refeição não é hora do celular, não é hora da TV, não é hora do tablet. Não é hora, não é momento. Sabe por quê? Porque muita criança que na hora que ela está, né, com o celular, com o tablet na TV, ela nem sabe o que ela come, ela não mastiga, porque nós temos que mastigar pelo menos 15 vezes o alimento, pelo menos 15 vezes, tá? Então, assim, as crianças não mastigam, elas engolem praticamente o alimento e elas nem sabem o que elas estão comendo. E isso vai causar outros problemas gástricos, problemas de refluxo, problemas de gastrite, problemas intestinais. Então, então, tem todo um preparo, existe todo um ritual na hora da alimentação. A família deve estar... É sagrado. Né? Sim. E eu fico imaginando assim, nós estamos falando de crianças hoje, né? E eu nunca, de uns tempos para cá, eu ouço muito adultos falando a respeito de refluxo, muitos adultos com refluxo. Eu nunca tinha ouvido falar que, assim, em tanta quantidade, né? E mesmo a questão de gastrite, antigamente quando falava assim, gastrite, pessoas falavam assim, fulano morreu de úlcera, assim, porque era um negócio absurdo, né? Era um negócio muito... Hoje acho que já nem se fala mais em úlcera, né? Agora já se fala gastrite, todo mundo... Refluxo, então, muito comum. E a gente viu o quanto que está ligado à alimentação, né? Tem o emocional? Tem o estresse? Tem, né? Mas o que será do... E assim, na verdade, assim, hoje em dia, a gente nem fala muito mais em gastrite. Infelizmente, muitas vezes, o paciente já apresenta um câncer gástrico, um câncer de estômago. Né? Meu Deus. Por quê? Porque assim, que eu falo que é muito abrangente, mas numa linha geral, tem a má alimentação? Tem a questão genética, tem a questão do tabagismo, que ele potencializa, né, as células cancerígenas, o álcool, mas também tem questão de bactérias. Existem bactérias que pela falta, muito importante, né, pela falta da higienização dos alimentos, água que não é potável, você pode contrair uma bactéria. Eu vou até falar o nome aqui, um nome feio, mas é Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori. É uma bactéria que ela causa grandes erosões ou grandes feridas, né, em toda a camada do estômago, o intestino, e junta, né, claro, com a má alimentação, e se o paciente não fizer o tratamento adequado, torna-se um câncer gástrico. Tá? Então, hoje em dia, por que é muito comum
câncer gástrico, de estômago, e câncer de intestino. Câncer de intestino é muito comum por causa da má alimentação. Aquelas pessoas que têm má alimentação, o intestino não funciona de forma adequada, são pessoas constipadas. E são pessoas com grande propensão ao câncer. Então, isso a gente pode, até no outro momento, numa outra live, falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto bem abrangente, muito importante. Porque até então, fizeram uma pergunta assim para mim. Por que o câncer, ele está aparecendo muito de uns 30 anos para cá? Aí eu respondi, como que está a alimentação dos brasileiros de 30 anos para cá? Como está o emocional do brasileiro 30 anos para cá? Né? E antigamente, se a gente colocar de 30 anos, né, antes, as pessoas, elas tinham uma alimentação mais simples, mas era mais natural, né? Sim. Mais natural. Sim. O estresse não era tão pesado como é hoje. Então, são vários fatores que impulsionam a questão do câncer, né? Que a gente pode tratar, né, num outro tema. Mas essa questão que você falou, Janete, é muito importante. Essa questão de refluxo, de gastrite, é má alimentação, é tabagismo, é sedentarismo, são vários fatores que prejudicam, né, todo o trato gastrointestinal das pessoas. E é isso que o Walter colocou, que a criança que se alimenta mal será no futuro um adulto todo inflamado, realmente, todo inflamado. E o corpo inflamado é um corpo propenso às doenças, né? Às doenças autoimunes, às doenças, aos cânceres, enfim, muita enfermidade. Então, olha, eu falo assim, Janete, que hoje, claro, o nosso foco foi sobre TDAH, sobre autismo, né, e síndrome de Down, mas a alimentação, daria para a gente passar, eu falo que dias aqui falando sobre alimentos, porque hoje tudo é um alimento. Então, como você falou no início, a gente pode trabalhar o alimento na fase escolar, na fase da adolescência, na saúde da mulher, na menopausa, no homem também, porque hoje aumentou muito os casos de homens que apresentam câncer de próstata, e a gente tem toda uma alimentação específica para isso, né? A alimentação para o idoso. E o que é muito importante a gente enfatizar? Quando a gente trabalha com idoso, a gente tem que pensar que esse idoso, ele tem muito episódio de anorexia. A gente pode falar, mas o que é anorexia? É quando o idoso ele para de se alimentar. E por que o idoso ele para de se alimentar? Muitas vezes, problemas emocionais, né? Principalmente aquele idoso que geralmente, porque eu já trabalhei numa casa de repouso, e isso acontecia muito. Aquele idoso que geralmente não tinha um afeto mais da família, ele recusava o alimento, isso é muito comum, tá? Ele vai desenvolver uma carência. Idosos que apresentam próteses também, que têm dificuldade para se alimentar, começam a ter anorexia. Então, existem inúmeros temas da nutrição que nós podemos trabalhar. Anorexia e bulimia na adolescência. Eu falo que hoje a mídia, eu falo que a mídia ela é muito importante em alguns aspectos, mas ela tem alguns aspectos negativos também, que ela incentiva meninas, né, a terem o corpo escultural perfeito, e nisso elas induzem vômitos, induzem o uso de laxantes, e quando os pais percebem, já é tarde demais. São adolescentes que entram em óbito, né? Então, assim, dá para a gente abordar vários temas aqui, né? Porque são temas abrangentes e a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos filhos, né? O que comem, o que assistem, porque tudo isso incentiva no hábito alimentar. A mídia, de uma forma negativa, eu sempre falo que negativamente está deixando com que as crianças se tornem doentes, né, por aquele busca do corpo perfeito. Eu falo que são os extremos, tem a busca do corpo perfeito de um lado e tem os excessos de outro, né, e é isso, o que a gente tem que trabalhar, a gente precisa trabalhar um equilíbrio, né, o nosso corpo é a homeostase, o nosso corpo é um equilíbrio, né, então com pequenas mudanças que eu elenquei anteriormente, a gente consegue chegar nesse equilíbrio. Sim. Né, Janete? Então, olha, sim, quem estiver nos assistindo e ver, né, que quiser, né, tiver alguma dúvida que queira perguntar particularmente, porque se quiserem perguntar agora, a gente tem uns minutinhos ainda, deixa eu ver quantos.
Nós não temos mais minuto nenhum, Michele. Você viu? Eu amo Nossa, falar, eu gosto de muito falar, eu dava rápido. aula, e se deixar eu vou falando. Mas assim, se alguém quiser no particular tirar alguma dúvida, né, tem meu Sim, Instagram, botar meu WhatsApp também, não tem problema. Né? Eu gosto muito de atender, de poder ajudar, de recepcionar as pessoas. Porque eu falo que sim, hoje, em dia, né, a gente precisa se preocupar com o todo. Eu acho errado quando você vai ao médico e o médico apenas receita um remédio para você apenas por um caráter curativo, apenas para tirar a sua dor. Mas muitas vezes sim. esse médico não tem o caráter de investigação. Olha, eu estou com dor na minha barriga. Ah, então toma esse remédio que passa. Gente, não. Nós temos que ter o caráter curativo, preventivo. Você está com dor? Vamos Sim, avaliar a sua dor? Vamos avaliar a causa da sua dor? E com a alimentação não é diferente. Eu preciso trabalhar sim, com o meu paciente de forma integral. Eu preciso, sim. eu não trato a doença, eu trato o meu paciente. O É, meu paciente, eu sempre falo, nós uhum. somos corpo, alma e espírito. E para que a gente consiga viver bem nessa sociedade, esses 3 itens precisam estar em harmonia. E é isso. Ai, que lindo, é isso mesmo. Exatamente isso. E com uma frase dessa, a gente podia até encerrar, né? Porque foi fantástico. Deixa eu te falar uma coisa, parece uma consideração que eu fiz, eu com meus botões, né? Mas acredito que você vai concordar comigo, porque Sim, assim, a gente percebe que cada vez mais, né? A nossa alimentação, a nossa vida, sim, o nosso cotidiano mesmo, se a gente conseguisse se voltar para o mais simples, para a feira, para a exato. comidinha que você planta e colhe, para aquela coisa, sabe? Sabe que a conclusão que eu cheguei? Que é assim, ó, o autismo, ele realmente é novo, ele não é antigo. Sabe por que, no que eu me baseio? Porque assim, antigamente você não dava essas coisas para as crianças comerem. Nossos pais não comiam essas coisas, nossas avós muito menos. As mães grávidas eram tratadas assim, como em redomas, elas eram cuidadas, elas Exatamente. não tomavam remédios, elas não comiam qualquer coisa, né? Então, eu acredito sim que foi esse desleixo até que entrou e trouxe a gente para essa realidade atual, né? Então, nós vamos Exatamente. reverter tudo isso, com a ajuda de Deus É isso e de mesmo, Janete. pessoas. E É, assim, é muito importante porque, porque assim, o autismo ainda não dá são, são, na verdade, probabilidades, né, do que pode sim, acontecer no autismo, sim, né? Não existem ainda teorias certas que falem as causas do autismo é isso. Mas a questão da sim, alimentação da mãe na gestação tem a ver, né? Aquela mãe que fuma, eu acho que tem o também. hábito do álcool, a alimentação rica em cafeína, são todos fatores Sim, que podem ter um fator. Aquela criança que de forma precoce fica no celular também, né? Pode afetar sim, aí algumas conexões, podem afetar algumas sinapses, né, cerebrais? Pode sim, pode sim. Na sim, verdade, eu não entrei nas causas, porque assim, como ainda são possibilidades, né, a gente não pode afirmar. Mas pode sim, ser que até esse excesso de tecnologia precoce nas crianças seja um fator para o autismo. Eu acredito é, fielmente que seja um sim, fator para o autismo, sim, né? Mas eu acho assim que uma vez instalado, uma vez feito o diagnóstico que essa criança apresenta, né, o autismo, o TDAH, né, no caso também o síndrome de Down, a nossa função é, como eu falei, é o acolhimento, é o primeiro passo, sim. é acolher a É, família e depois acolher a criança, com amor, com carinho, com atenção, e nós conseguimos, sim, grandes avanços. sim, com certeza. E contem, né, quem estiver nos assistindo e que estiver se identificando, né, com toda essa fala, contem conosco, né, contem com a Michele, né, Sim, mandem os recados no particular que seja, né, para a gente poder claro, continuar essa conversa num outro tempo, né, porque tem muita coisa realmente que você pode, muitas
Você tem muita informação que pode nos ajudar, né? Pode orientar muitas pessoas. A nutrição é tudo, né? A Sim, nutrição é tudo. a É nutrição é ali tudo. que começa? Sim. Exatamente. E eu sempre falo uma coisa, quando o paciente, acontece do paciente não poder se alimentar por nutrição oral, é um paciente que precisa do uso da alimentação por sonda, que nós chamamos nutrição interal e nutrição parenteral, nós Sim. temos que ter cuidado também. Eu já trabalhei em hospital e depois, num outro momento, eu posso passar para vocês também a importância de acolher aquele paciente no hospital, a importância de acolher aquele familiar. Por quê? Porque tudo começa, é onde tudo começa, né? É pela nossa alimentação. Exatamente. Então, se a gente não tiver, Sim. ainda mais no hospitalar, o paciente está muitas vezes estressado, porque eu faço a mesma pergunta, vamos ter empatia. Quem gostaria de estar hospitalizado? Ninguém. Quem Sim. gostaria de estar se alimentando por uma dieta por sonda? Ninguém. Então, Sim. vamos deixar um ambiente mais leve para esse paciente, porque o grande erro, hoje eu posso afirmar, porque eu já trabalhei no hospital, nós pensamos muitas vezes Sim. que o hospital é um ambiente humanizado, mas não é. Infelizmente, Sim. muitos profissionais tornam-se mecanizados. Ele não Sim. enxerga o paciente como um ser humano que tem dores e aflições. Enxerga como mais Sim. um. É mais um É. que está no meio. Percebe-se uma coisa. Janete, você pode me responder e quem está me assistindo. Quando vocês vão para o hospital, muitas vezes não falam o nome do paciente. É um leito. É. Falam o número do leito. Não é o nome do O leito de paciente. dois. Exatamente. Sim. É o leito. É um É. número. E se eu falar para Sim. vocês coisas que eu já presenciei no ambiente hospitalar, foi um dos motivos que me fez que eu saísse dessa área. Porque eu me formei Sim. para tratar de vidas, para ser humana, e não para Sim. tratar de robôs. O paciente não é um robô. O paciente, ele tem alma, ele tem espírito, tem mente, ele tem que ser tratado como ser integral. E se for para tratar um Sim. paciente diferente, que não seja dessa forma, eu não vou tratar. Então, eu falo Sim. que se nós não tivermos, você pode ser, isso vale para todas as áreas, não é só para mim que sou nutricionista. Sim. Você pode ser um excelente Sim. técnico na sua área. Você pode dominar a sua Sim. função. Se você não tiver humanização, se você não tiver empatia, você não chega. Você pode até subir um degrau, mas você vai descer vários. Porque onde não tem Sim. empatia, onde você não tem humanização e fé, eu não estou falando de religião, que religião cada um tem a sua, mas se você Sim. não colocar fé em tudo na sua vida, você não consegue sucesso. Sim. Sim. Assim que eu queria terminar essa Esse- live. é. Adorei as suas palavras finais, né? Porque no geral eu amei, com certeza. E como várias meninas se manifestaram, que é um assunto apaixonante, excelente, porque quem gosta, gosta mesmo, Gosto, né? Tem gente que não gosto quer nem mesmo. saber, não quer saber mesmo, mas quem gosta, né? Vai atrás, e olha lá, tem muitos pedidos da receitinha. Eu Nós vamos vou precisar da passar. receitinha, depois você me manda, tá? Faço Eu ponho sim. depois no comentário da live, pode ser, ou eu mesmo, ou a Pode gente deixar. publica, tá bom? Sim, Ou sim. E também Michele, aí, quem estiver assistindo e quiser também, por exemplo, quiser algum tema específico, né, Janete? Pode colocar, mandar um tema sim, específico, que a gente pode sim, trabalhar com esses temas também. A gente aceita isso, sugestões. isso, Nutrição gestante também é importante, muito sim, importante. Então, coloquem nossa, temas, podem colocar. isso, surgiram para nós, né, o tema, o que para vocês é mais importante, se na infância, na adolescência, se a mulher, né, na menopausa, se Exatamente, para o homem. Então, exatamente. a gente vai separando em grupos e vai fazer sim, porque é um assunto que a gente precisa ter Precisa, disseminada essa informação, com precisa. certeza, né? Michele, eu Precisa. agradeço imensamente, viu? A sua presença. A gente tem. Vamos já bolar a nossa próxima pauta para o Sim, nosso vamos. próximo encontro. Obrigado, Cidinha, professor Walter, Carmen, que eu estou vendo se manifestando por aí. Obrigada, Márcia. Nosso intuito aqui é esse. Eu acredito que a gente conseguiu,
que é levar, né, as informações, o conhecimento a respeito do assunto para quem não sabia, da importância da boa alimentação Isso mesmo. para as crianças, no geral, né, no geral. Isso Obrigado, mesmo. professor. Eu agradeço No geral. pelo convite, né, inicialmente feito, né, pelo professor Walter, a minha companheira de trabalho, já há quase 12 anos, a Cidinha também, que é minha grande companheira. Então, o nosso trabalho, eu falo que é um trabalho duplo, porque sempre eu com ela, nós fazemos nosso trabalho, e quero agradecer a todos que participaram, que gostaram, mandem uma devolutiva, pode ser pelo Instagram também, e coloquem sugestões, porque eu acho assim, que a nossa função, a minha função hoje aqui como nutricionista, é levar um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Tanto o conhecimento que eu aprendi em sala de aula, como o meu conhecimento prático todo dia com as crianças. Sim. É isso que eu quero passar para vocês. Sim. O conhecimento prático eu acho muito valioso, eu acho valiosíssimo, porque você aplicou a técnica e agora você sabe como que funciona na prática, né? Exatamente. Obrigada, minha querida, viu? Boa noite. Deus Boa noite abençoe por essa disposição, pela disponibilidade, e até uma próxima vez que a gente vai se encontrar e vai falar de todo esse universo que faltou, viu? A gente vai fazer, se Deus quiser. Tá bom? Na próxima live, dá pra gente chamar a minha companheira também, minha colega de trabalho, a Cidinha, que ela tem também um conhecimento muito enriquecedor, né? E é um prazer também poder recebê-la também, para essa troca de informações. Sim, com certeza. Obrigado de novo, boa noite. Obrigado, Michele. Um beijo no seu coração, minha querida. Adorei falar com você, viu? Eu também. Olha lá, quero mais. A alimentação na menopausa, olha, nós já temos alguns pedidos. Por enquanto, essa parte da alimentação da menopausa, a gente vai falar muito sobre a isoflavona, sobre a soja, que é muito importante para essa fase. Ótimo. Olha, já estamos gostando disso, hein? Muito obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. Um beijo para todos. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, um beijo.